E nessa noite eu gostaria de falar um texto que está em Romanos 11, do 16 ao 18. Romanos 11, 16 ao 18, que diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se algum dos ramos forem quebrado, e tu, sendo zambuzeiro, fosse enxertado em lugar deles, o feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e contra a eles te gloriareis. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Amém. Curva sua face. Pai, eu quero agradecê-lo, Senhor, por esse grande privilégio de nós estarmos aqui, ó Deus, participando de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, falado aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo, sela, fala, ministra, revela, toca os nossos corações. Pai, que teu nome seja glorificado através desse texto santo. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu coloquei como título: cura e restauração. Nós precisamos entender alguns princípios da palavra de Deus. É claro que quando Paulo está escrevendo aqui, ele estava falando sobre os judeus e sobre os gentios. Ele estava falando sobre a rejeição do povo judeu, do Messias, e falando de nós que somos gentil, mas que nós o aceitamos Cristo como nosso Salvador. Ele fala ali sobre as primícias, texto que nós lemos, porque a primícia era primeiro fruto de toda a colheita, que era levado na casa do Senhor, e ali ele era consagrado, dedicado. Isso fazia com que toda a colheita fosse santa, pura. Toda a colheita, ela fosse ali consagrada, era através das primícias. O que é primícia? Primícia pode ser o meu primeiro minuto do mês de trabalho, pode ser a primeira hora do mês de trabalho, primeira hora do meu trabalho. Nós que temos a cultura salariada, então eu posso tirar as primícias do primeiro minuto ou primeira hora, que eu acho que um pouco muito insignificante, mas eu posso tirar as primícias do meu primeiro dia de trabalho. É assim que eu faço. Então essa é a primícia, para que todo o meu mês, todo aquilo que eu trabalho, eu posso ter ali, como diz a palavra do Senhor, para que seja santo. E aí depois sim eu tiro o meu dízimo e tiro minhas ofertas. Então se as primícias, elas são santas, toda a massa santa. E aqui ele começa a falar sobre a raiz de Davi, Jesus. Ele é a nossa raiz. E para que nós estejamos feliz, santo, puro, nós temos que estar em Cristo Jesus. Nós precisamos, cremos que Deus é o Deus que cura e é o Deus que restaura. Nós precisamos entender o que é uma restauração. Restauração é um reparo, é um conserto, é uma cura, é uma recuperação. Todos nós precisamos de uma restauração. Todos os dias das nossas vidas, a Bíblia diz que nós devemos chegar ao nível do varão perfeito. Dia após dia, nós precisamos estarmos renunciando a nós mesmos e crendo na palavra do Senhor, crendo nas promessas de Deus, para que haja uma transformação, uma restauração no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, no nosso espírito é rápido essa transformação. Mas essa transformação, ela acontece imediatamente no nosso espírito, mas ela precisa também acontecer na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos 5 sentidos também. E também isso, se a minha alma está bem, se o meu espírito está bem, isso vai refletir na minha alma. E se a minha alma está bem, isso vai refletir também no meu corpo. Então nós precisamos de uma restauração, e Apocalipse diz assim que toda a criação geme pela restauração, toda a criação,
ela geme, ela precisa de uma mudança, de uma restauração que só Jesus pode nos restaurar. Todos nós precisamos, temos, quando nós recebemos mudança radical, quando você aceita Jesus no teu espírito, eu tenho uma mudança, mas essa transformação também, ela precisa acontecer na minha alma, e ela precisa acontecer no meu corpo, através da fé, através do querer. Todos nós temos uma história. Se você ver aqui a história desse jovem, é uma história na vida dele. Todos nós temos uma história. Essa história ela pode ser pessoal, essa história pode ser familiar, e essa história pode ser geracional, ou de uma geração. Todos nós vamos durante toda a nossa vida construindo uma história. Todos nós temos uma história. A história pessoal, ela começa na minha vida, mas ela não termina na minha vida. A história geracional da sua geração, ela não começou em você, ela começou nos seus antepassados e ainda está influenciando a sua vida hoje. Talvez o momento que você está vivendo hoje, você está convivendo uma história que não começou em você, começou nos seus pais. E todos nós temos uma história. Eu e você, nós temos uma história. E a história que eu e você, nós começamos a construir, começamos a viver, ela jamais vai parar em nós. Essa história, ela vai continuar para outras pessoas. E nós precisamos, aqui Paulo compara nós como um zambuzeiro. O que é um zambuzeiro? Uma árvore muito torta, que não serve praticamente para nada. Então nós somos considerados como o povo zambuzeiro, uma árvore torta, um pau torto, que só Jesus pode endireitar, transformar, restaurar e mudar. Só Ele pode entrar no nosso coração, transformar as nossas vidas, mudar a nossa maneira de ser, de pensar, de agir. E para isso nós precisamos construir uma história. E a minha história, ela não vai parar em mim. A sua história, com toda certeza, não vai parar em você. E para que essa história nós sejamos bem-sucedidos em todas as nossas vidas, e que nós possamos ver também a nossa descendência bem-sucedida, nós precisamos andarmos e praticarmos o princípio da palavra de Deus. Porque muitos de nós hoje estão sofrendo agora no presente por alguma história que foi construída dos seus familiares. Os seus familiares construíram uma história, e essa história, ela está refletindo na minha vida hoje. E nós precisamos de uma restauração. Nós precisamos, porque o nosso passado, ele vai afetar o nosso presente, e o nosso presente vai influenciar o nosso futuro. Aquilo que eu estou vivendo hoje são algumas atitudes que eu tomei no passado, algumas posições que eu tomei no passado. Então o meu passado impulsionou para aquilo que eu sou hoje, a vida que eu tenho hoje, o momento que eu vivo hoje. E o meu futuro hoje, o meu presente hoje, vai me aperfeiçoar, influenciar, para que eu possa viver o meu futuro também grandioso. Porque muitos de nós hoje estamos colhendo fruto do nosso passado. Muitos de nós estamos colhendo fruto do nosso passado. Muitas vezes nós estamos vivendo um momento de bênção, muitas vezes nós estamos vivendo um momento de vitória, muitas vezes nós estamos vivendo um momento de triunfo, muitas vezes nós estamos vivendo um momento de conquista, mas isso são os frutos daquilo que eu trabalhei, me esforcei, daquilo que eu aprendi a depender do meu Deus do passado, é aquilo que eu estou vivendo hoje. Mas não basta hoje, eu preciso influenciar para que eu possa ter um futuro muito melhor, porque a palavra do Senhor diz que o fim é muito melhor do que o começo.
Eu ministrei aqui domingo passado, por mais que você tenha conquistado, por mais que você tenha triunfado, por mais que você tenha recebido de Deus, por mais que você tenha tido experiência gloriosa com Deus, você ainda só usufruiu de 5% daquilo que Deus tem para você. Você tem ainda mais 95% para usufruir, para gozar, para viver, para ter um coração de paz, de gozo, de vitória, conquista, para fazer toda a diferença na sua vida, porque Deus é fiel à sua palavra. Atos do passado faz com que muitas vezes são também consequência de situações o qual nós estamos vivendo hoje. Alguns atos do passado, alguns impulsos, alguma maneira que nós tomamos impulso, agimos pelas nossas emoções, pela nossa razão, muitas vezes por nossa própria ira, muitas vezes por falta de submissão, e uma série de situações que nós tomamos ato de desobediência, que nós praticamos no passado e hoje está trazendo uma consequência sobre as nossas vidas. E por isso nós precisamos de uma cura e precisamos de uma restauração. Precisamos de uma cura. Então, aquilo que acontece de uma forma pessoal na minha vida, a história que eu e você construímos a partir da nossa pessoa, é importante que você saiba que nunca vai parar em você. Isso vai influenciar seus filhos, sua geração, seus netos, seus bisnetos, seu bisneto, e assim sucessivamente. Aquilo que você está fazendo no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. E nós sabemos que é através da igreja que o Senhor restaura todas as coisas. E muitas vezes isso está com a história da família. A origem está na nossa família, na nossa geração anterior. Tantas coisas que aconteceu, tantas tragédias, tantas adversidades, tantas oposições, tantas divisões, tantas intrigas, tantas traições, tantas desavenças que aconteceu na nossa família. Isso está trazendo um peso, mas Jesus quer restaurar toda essa situação. E como que Jesus restaura? É quando nós somos enxertados nele, ligados nele, porque ele é a raiz. Ele é a raiz perfeita. Então ele é a raiz perfeita. Veja o que diz aqui no versículo 18: não te glories contra os ramos, e se contra ele te glorias, mas és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta tu. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que nos sustenta. E muitas vezes nós achamos que nós somos raiz, que nós podemos sustentar todas as coisas. Não, a raiz, Jesus, é Ele que nos sustenta. Por isso que João Batista fala em Lucas 3:9, eis que o machado já está posto à raiz. A árvore que não produz fruto, ela tem que ser cortada. João Batista trazia uma mensagem pesada, uma mensagem uma mensagem dura na vida das pessoas. Ele diz: arrependei-vos, porque o machado já está na raiz, já está prestes a cortar. Porque se a árvore não produz fruto, ela vai ser cortada. E João Batista vai mais além, e ela vai ser lançada no fogo. Por isso nós precisamos de restauração. A raiz não está em você. A raiz, muitas vezes, ela está na família, na sua geração do passado. E aquela parábola de Jesus em Lucas 13, 6 e 9, aonde que ele diz que havia uma figueira no meio da videira, e ali o dono desta figueira, muitas vezes a figueira simbolizando a igreja, ele vai para buscar um fruto naquela figueira. E quando ele olha para aquela figueira, folha bonita, verde, maravilhosa, mas que ele procura o fruto naquela
figueira, a Bíblia diz que não havia fruto nenhum. Ele diz para o viticultor: venha e tira essa árvore, corta essa árvore. Ele diz: não, meu senhor, deixa que eu vou cavar uma vala ao seu redor, eu vou colocar esterco aí, eu vou colocar nutriente aí, e depois daqui, se não produzir daqui 3 anos, então sim, o senhor corta. A Bíblia diz que aquela figueira estava no meio da videira. O que é videira? Ela simboliza o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a terra. E por que uma árvore produz fruto e a outra árvore não produz? Por que a laranjeira produz fruto? Por que o limoeiro produz fruto, a macieira produz maçã? Porque é laranjeira, porque é limoeiro, porque é macieira? Não. As árvores que produzem frutos são as árvores que chupam todo o nutriente da terra. Tudo que você plantar ao seu redor não vai produzir, porque ela chupa tantos nutrientes da terra, que ela chupa tanto que não tem mais aonde ir, então ela explode. São os frutos. Aquela figueira, ela estava no meio da videira, ela estava no meio do poder, da unção, da virtude, da graça, do esplendor. Mas ela não usufruía, não abstraía da videira o sumo, o poder, o teor, a virtude. E por isso que ela não produz fruto. Toda árvore frutífera, ela suga os nutrientes da terra de uma forma tão grandiosa, e que o sobrenatural acontece, que ela se torna uma árvore frutífera. Nós temos o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, e o Espírito Santo vai fazer com que nós possamos produzir frutos. Por mais que nós poderíamos ser considerados como zambuzeiro, não serve para nada, mas se nós estivermos enxertados, nós estivermos em Cristo Jesus, nós vamos produzir, porque a raiz que dá seiva vivificante, para que eu e você tenhamos estrutura, vemos o sobrenatural de Deus para suportar pressão, adversidade, vendavais, bombardeio, porque Deus é fiel à sua palavra. Jesus fala dessa figueira que estava plantada no meio da videira. E muitas vezes, por que eu não produzo fruto? Por que eu não estou correspondendo o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, o poder de Deus? Por quê? Porque, amados, essa raiz, ela está em Cristo Jesus, e aí precisa ter uma mudança de mente. Eu preciso aprender a depender. Muitas vezes você vê pessoas talentosas, você vê pessoas com uma capacidade, você vê uma pessoa com influência, mas quando você olha para a vida dela, as emoções, os sentimentos, doença, enfermidade, angústia, miséria, solidão, dor, doença, muitas coisas estão acontecendo. Muitas vezes são coisas que estão arraizadas na família, não estão em Cristo. E é preciso uma restauração, precisa de uma cura. Muitas vezes o meu intelecto, ele me acusa, ele me limita, ele não permite que eu chegue aonde que o Senhor quer que eu chegue, porque eu acho que eu sei demais. Eu não aprendi a ser dependente, eu não aprendi a ser submisso, eu acho que eu sou melhor do que os outros. Muitas vezes eu ajo pelas minhas emoções, eu não aceito nenhum desaforo, eu não levo nada para casa. Afinal de contas, meu pai e minha mãe falou: se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa também. Às vezes eu tenho tantos talentos, mas o meu emocional sou uma pessoa asmática. Qualquer coisa me fere, qualquer coisa me machuca, qualquer coisa me tira a paz.
Muitas vezes eu não consigo esquecer das lembranças das coisas ruins que passaram na minha vida, que eu enfrentei na minha caminhada, na jornada, no meio da minha família. Isso está arraigado na família. Eu fico olhando para a família para trás, as faltas de oportunidade que não me deixaram, que não me deram. Isso vai trazendo uma dor, uma doença, uma enfermidade, um mal dentro de mim. É uma raiz amarga dentro de mim. E se eu não for curado, se eu não for tratado, isso não vai parar em mim. Isso vai passar para outras pessoas. Muitas vezes a minha memória, eu fico meditando, remoendo, ruminando as coisas do passado. Coisas que não aconteceram como eu queria ser, como eu queria fazer, como eu pensava e imaginava. Muitas vezes eu fico apegado ainda às minhas crenças, as crenças familiares, ainda não rompi na totalidade. E essas coisas causam doença, dor, falência, enfermidade, moléstia. Esses dias eu atendi um casal de Maringá, que eles estiveram comigo aqui. Este rapaz, é um empresário, mas muitas vezes ele tinha umas reações, como se ele perdesse a mente, e ele incorporava como se fosse um mendigo. Saía de casa, abandonava o carro, andava de um lado para o outro, andava nos guetos, nos becos, nos lugares mais sujos, mais imundos, não tomava banho. É um grande empresário, casa com piscina e tudo. Ele teve uma crise agora este ano, eu vi até, saiu os meios de comunicação, achava que ele tinha morrido num acidente. Ele apareceu dali uma semana, e aí a esposa dele estava orando e clamando, e por mais que ele voltou para casa, mas a maneira dele ser, a maneira dele pensar, triste, abatido, agoniado, depressivo, coração triste. E ela começa a orar, e começa a orar, e começa a orar. De repente o Espírito Santo diz para ela: procure o Isaor. E ela conseguiu conversar com a minha sobrinha em Ponta Grossa, Castro, e ela conseguiu o meu endereço, e eles vieram aqui. E quando eles chegaram aqui, começaram a contar, eu digo, fala um pouquinho da sua família. Eles começaram a contar a história deles. E eu falei, vamos dar um tempo, porque deixa eu orar. Digo, Espírito Santo, revela para o teu filho, pessoa crente, pessoas do bem, pessoas queridas, revele para os teus filhos qual é o problema. Fiz uma oração bem simples com eles ali. E quando eu terminei de orar, ele falou, pastor, um estralo aqui. De que foi? Eu lembro, tinha uma época, eu era ainda bem pequeno, eu nunca tinha lembrado, mas agora você orou e eu lembrei. Nós era tão pobre, que a minha mãe assinou um testado de pobreza para receber alguns benefícios do município. E era exatamente ali que Satanás trazia este homem preso durante toda a sua vida. Não adianta você pegar um mendigo e dar um BMW para ele, uma Ferrari, colocar o melhor brace, colocar uma grande quantia em dinheiro para ele no banco, se não houver uma mudança dentro dele, no seu interior, uma transformação, uma restauração, uma libertação, uma cura na sua alma, essa pessoa vai continuar agindo a mente, mesma coisa. Por isso que nós vemos muitas pessoas dentro da casa de Deus envolvidas com atrito, desavença. Pessoas que estão feridas, estão machucadas, e qualquer coisa bate, porque eu tenho visto e aprendido que uma pessoa doente, uma pessoa enferma, até um abraço que você vai dar nela dói. Porque nós precisamos curar, permitir, porque tem pessoas que não
não submete, ela não reconhece, ela nunca pediu perdão para ninguém. Esse dia eu estava conversando com uma filha amada minha aqui. Eu falei, lembra o primeiro dia que você conversou comigo? A segunda vez, aliás. Ela pensava algo de mim. Eu nem convivi com ela, nada, mas os irmãos falavam, Isaura é isso, Isaura é aquilo. Nada disso. E a primeira vez que nós conversei 2h40 com ela. Pá! Ela foi em casa, nós conversamos 2h40. Cheguei a acabar a minha voz. Falei, pergunta tudo que você quiser, que eu vou falar tudo que eu quero para você. Talvez você nunca mais vai olhar para mim. E ela perguntou tudo o que ela queria. E eu falei tudo que o Espírito Santo mandou falar. E ela saiu, eu creio que ela ruminou a semana inteira. Na outra semana, pastor, eu quero falar com você. E ela voltou a conversar comigo e falou, pastor, eu nunca pedi perdão para ninguém. Eu tinha uma imagem de você assim. Você é a primeira pessoa que estou pedindo perdão. Você sabia que tem pessoa que não submete para ninguém? Não pede perdão para ninguém. São pessoas que têm feridas. São pessoas que são solitárias. São pessoas que precisam de cura, de tratamento. Hoje essa irmã é uma bênção, eu amo ela que nem minha filha. Porque muitas vezes nós experimentamos, quando nós conhecemos Jesus, o sobrenatural. E você vê homens de Deus pregando e falando, anunciando a palavra de Deus. Mas quando você olha você começa a conviver com ele, viver o lado a lado com ele, você vai ver a amargura, a tristeza, a revolta, o ódio. Uma hora está falando de Jesus, abençoando, de repente está amaldiçoando, xingando, fazendo coisa que não devia fazer. Uma hora está ganhando dinheiro, está próspero, de repente perde tudo. Uma hora está lá em cima, de repente está lá embaixo. Por que essas coisas acontecem? Porque as pessoas recebem uma transformação no espírito, mas ainda não houve uma transformação na sua alma. Não houve uma transformação se não há na minha alma pessoa doente. Porque se você tiver uma alma curada, livre, isso vai refletir no teu corpo também. Isso até a ciência, a medicina explica isso. Por quê? Nós precisamos de um novo registro. Quando alguém nasce, os pais vão lá e registram. Quando eu nasço de novo em Cristo Jesus, eu preciso rasgar aquele registro e fazer um novo registro. Agora eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança com Deus. Eu preciso de um registro novo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que a palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo Jesus vivem novidade de vida. Amado, se eu vivo uma vida monótona, uma vida de um mesmício, alguma coisa está errada comigo. Porque quando eu aceito a Jesus, eu sirvo o Senhor, eu ando com Ele. Mesmo que eu não queira, algo novo começa a acontecer diariamente. Novas experiências, novos relacionamentos, novas amizades, comunhão, relacionamento, paz, gozo, alegria, porque essas coisas, felicidade, porque essas coisas são fruto do Espírito. Se eu digo que eu sou cristão, por mais que eu tenha seja a minha cabeça uma verdadeira enciclopédia de conhecimento, mas o meu interior não tem nada daquilo qual eu tenho conhecimento, teoria apenas. Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso exalar o amor de Jesus dentro do meu coração, porque nós somos seres emocionais. Nós choramos, nós rimos, nós se alegramos, nós nos entristecemos, mas tem pessoas que nunca choram. Tem pessoas que nunca se alegram. E muitas vezes esse riso é só da boca para fora, mas o interior dela é triste.
E a Bíblia fala que nós devemos celebrar o Senhor com brado de júbilo, com alegria, com gozo. Nós devemos celebrar o Senhor. Feridas, como que você identifica uma pessoa ferida? São pessoas que têm medo. Medo de ficar pobre, medo de passar necessidade, medo de assalto, medo de isso, medo de sair, medo de viajar, medo. São pessoas que têm ferida. Pessoas muitas vezes autoritárias. Ela acha que só ela tem razão, só ela sabe, só ela manda, só ela é certa, só ela é isso. São pessoas vazias. São pessoas que precisam de cura. Pessoas com dupla personalidade. O momento está alegre, o momento está triste, o momento faz isso, o momento você pode contar, outro momento você não pode contar, pega as coisas para fazer, de repente larga, de repente assume outra vez. Pessoas que têm dupla personalidade, não sabem o que quer na vida. Precisa de cura, precisa de restauração, precisa de uma transformação, mudança na sua geração, na sua família e a partir da sua vida. Porque o nosso futuro, ele não morre em nós. O nosso futuro, ele não morre em nós. Nós começamos uma história, mas essa história, ela não acaba em nós. Talvez você está sofrendo hoje reflexo de uma história do passado, da sua família, que tem causado todo esse tipo de transtorno. Mas aí eu não me submeto ainda à palavra de Deus, eu ainda não creio, eu ainda não aceito, eu ainda não abro o meu coração, eu ainda não deixo Deus tratar o meu espírito, o meu coração. Porque eu preciso querer, amado. Porque tem muitas pessoas que você ora, elas não são curadas, porque elas se apoderam até da doença. Ah, essa minha enxaqueca. Ah, essa minha úlcera. Ah, essa minha depressão. Aí não tem Jesus que te cura, você adotou, você registrou para você. Quando eu conheço a palavra do Senhor, eu não posso aceitar. Quantas pessoas que chegam aqui doente, enferma, isso, aquilo. E nós temos ensinado, ministrado, liberado palavra, e você vê Deus curando as pessoas de câncer. E a maioria das pessoas cancerosas, a maioria delas estão envolvidas na questão do perdão e liberação de perdão. Eu sei do que estou falando, eu convivo com essa situação. Pessoas com muitas doenças, com leucemia, pessoas depressivas, pessoas com ansiedade, pessoas com asma. Muitas vezes reflexos das intrigas, da desavença dentro das casas. Mas eu aceito isso de uma maneira natural. Eu acho que os medicamentos resolvem todas essas coisas. Eu fico dependente do remédio a vida toda. Eu confio mais nos médicos, que Deus deixou os médicos, porque nem todos têm fé, mas nós temos um princípio, a palavra de Deus. E no momento que eu pratico a palavra de Deus, está bem claro em Jeremias 1,12 que Deus vela a palavra dele e ele esforça para cumprir. Nós precisamos. Pessoas que vivem em intriga, pessoas que não conseguem ser humildes. Ela fala que humilde da boca para fora, mas ela não consegue ser humilde. Precisa de cura, precisa de tratamento, precisa de restauração. Precisa ser lavado pela palavra de Deus. Quando nós lemos a carta de Efésios, no capítulo 5, fala que o marido deve lavar a esposa pela palavra. Jesus, Ele é o nosso esposo, nós somos a noiva do Senhor. Não tem como Deus manifestar o Espírito Santo de Deus agir na totalidade, se nós andamos na presença de Deus craquento.
Tem muitos crentes craquentos, velho de igreja, e não se deixa Deus trabalhar, não se deixa Deus ministrar, não deixa Deus agir no seu coração, no seu interior, e vive na sua razão, sofrendo, apanhando, não consegue romper, e por isso vive uma vida medíocre, solitária, triste, abatida, caótica, cabisbaixa, não tem força, e além de não ter força, desanima todos aqueles que andam com ela. Deus não chamou você para isso. Se eu estou na raiz, eu vou produzir frutos para o Senhor. Porque Jesus, eu recebo dele a seiva vivificante para a minha vida. E nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos deixar que Deus trabalhe nas nossas emoções. E se Deus trabalha nas nossas emoções, isso vai refletir no meu físico também. Já testemunhei para vocês aqui. Vai fazer 34 anos que eu sirvo a Deus. Eu era o homem mais doente, enxaqueca, úlcera no estômago, angústia. Qualquer notícia eu entrava em pânico, ficava neurótico, tremia, ficava gago, não conseguia, qualquer coisa que falava comigo. Em plena juventude, eu me converti com 23 anos, foi ontem. De lá para cá, nunca mais, nunca paguei uma consulta, nunca fiz um exame, nunca. Dou show em muita pesada. 100 e poucos quilos. Daqui uns dias vocês vão ver esbelde. Consultei com a doutora Adriana, ela me passou para mim uma receita maravilhosa. Daqui uns dias eu vou contar quem é a doutora Adriana. Amados, nunca. Eu vou ministrar fora, eu fico na média 5 horas e meia em pé. Termino o culto, eu fui pregar aqui em Seigés, eu ministrei até 3:30 da manhã. O culto começou às 7. Tem uns amados que não aguentam ficar meia hora aqui. Eu sei que a estrutura não dá, dói tudo, mas não aguento ficar meia hora. Os irmãos da África, 72 horas de louvor e adoração. Não, lá na África é comum ver um paralítico andar. Lá na África é comum ver um morto ressuscitar. Lá na África é comum ver Deus fazendo maravilha. Por quê? Eu lembro que uma época foi um grupo de pastores lá para a África para ver o que os pastores africanos estavam fazendo. E chegaram lá, falaram, não, vocês precisam aprender a orar e precisam aprender a louvar a Deus. A hora que vocês aprenderem a louvar a Deus e orar, esses mesmos sinais, essas mesmas maravilhas vão acontecer na igreja de vocês. Recebe? Deus quer curar a sua vida. No livro de Joel 2:25 fala da restituição dos anos perdidos. Joel 2:25, a Bíblia lhe fala da restituição de todos os anos que foi consumido, que o inimigo nos roubou. Nós estamos no ano de jubileu, o ano da restituição, amado. Se você não crer, se você não buscar, se você não praticar, se você não determinar, se você não usufruir da palavra de Deus, vai passando mês e mês, e nós não saímos do mesmiço. Em Jeremias 30:17, ali fala do Senhor da restauração da saúde das pessoas. Ali fala sobre que o Senhor é um Deus que cura também as nossas feridas. Quantas vidas estão em pleno século 21 dentro da casa de Deus, estão doentes, estão feridas, estão machucadas. Jesus é a solução para todas as coisas. Jesus é a cura. Nós devemos estar ligados em Jesus, obedecer a Ele, submeter a Ele, se prostrar para Ele, amar a Ele, desejar a Ele, cultuar a Ele. Amado, saia da tua casa não para você assistir culto. Eu saio da minha casa para cultuar o meu Deus, para
para louvar o meu Deus, para bendizê-lo, meu Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é excelso, Ele é mais que vencedor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é nossa força, a nossa alegria, o nosso baluarte, a nossa torre forte. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Emanuel, Deus conosco. Ele é a rosa de Sarão, Ele é a alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é e será para todos sempre. Jesus, Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Você é filho de Deus. Você tem, se fizer um exame de sangue em você tem o DNA de Jesus na tua veia. Ele ama você, Ele quer que nós criamos na sua palavra, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele quer fazer coisas grandes na minha vida, na sua vida. Amém, amados? Vamos orar, nosso tempo já esgotou. Tivemos muitas atividades hoje. Se coloque em pé, em nome do Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és lindo, Jesus, tu és maravilhoso. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial. E nós estamos aqui como a igreja do Senhor, como a noiva do Senhor, ó Pai. Nós precisamos de Ti, que esta palavra encontre guarida no coração dos Teus filhos. Espírito Santo de Deus, Tu que conhece o mais profundo dos nossos corações, Tu és o Deus que conhece a cada um de nós, que nessa noite, ó Pai, Tu és a raiz boa, e a raiz boa, ela produz fruto bom, a árvore é boa. A raiz, Senhor, que está podre, ela vai produzir fruto podre, a árvore podre. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que nós estamos arraigados no Senhor. E nós temos todo o direito de produzir os frutos para Teu reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nesta noite eu quero que o Senhor libere unção de libertação aqui neste lugar. Que o Senhor libere, Senhor, unção de cura na alma, no interior, nas emoções, no sentimento. Oh, que nessa noite o Senhor traga uma restauração sobre Teu povo, sobre a Tua igreja, um conserto, uma cura na alma, no nosso interior, ó Deus, nas nossas emoções, no nosso sentimento, ó Deus. Que o Senhor traz uma cura na nossa geração, ó Pai, traz uma cura na nossa família, Senhor, porque todos nós estamos construindo uma história, e nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai. Oh, toca-nos, Espírito Santo, traz a revelação, traz, Senhor, a visão, traz o discernimento, começa a curar vidas agora. Eu sei que Deus colocou muitas pessoas aqui, mas no ato profético apenas. Área da sua vida que você sente que você precisa ter curado, precisa ser transformado, precisa ser mudado. Gostaria que você viesse à frente e que você vai orando por vocês aqui. Eu sei que tem muitas pessoas. Que você não fique constrangido. Nós estamos na casa do Pai. Não importa se você está nos visitando, se você é membro. O Senhor quer